as pessoas não mudam. Estamos falando sobre esse tema, tentando responder essa pergunta: por que as pessoas não mudam? A gente sempre está interessado em entender como que acontecem processos de mudança. Mas nessa série nós estamos, antes de tentar entender processos de mudança, queremos buscar respostas para a pergunta: por que as pessoas não mudam? Na primeira mensagem eu trouxe uma abordagem aqui um pouco mais teórica, inclusive com alguns conceitos da neurociência, dizendo que nós somos resultados de um ecossistema que nós vivemos na nossa família, na nossa casa, e o ambiente da nossa vida, da nossa família, o nosso ambiente familiar, enfim, todos os ambientes com o qual interagimos, eles influenciam a nossa vida, nos tornando quem nós somos. E isso é através dos pensamentos, das emoções e dos comportamentos. Nós aprendemos a pensar de uma determinada maneira, esses pensamentos nos fazem sentir de uma determinada maneira, e pensamentos e emoções nos levam a nos comportar de uma determinada maneira. Isso acontece com qualquer ser humano normal que existe nesse mundo. Todos nós somos resultados de pensamentos, emoções e comportamentos. Agora, o grande problema é quando os ecossistemas nos quais fomos criados, eles vão nos viciando, por assim dizer. Eles vão sendo nocivos para nós. Eles vão sendo prejudiciais para a nossa vida. Eles vão quase que nos asfixiando existencialmente, e eles vão estabelecendo dentro de nós padrões mentais, emocionais e comportamentais destrutivos. E a palavra de Deus, ela nos mostra que isso pode acontecer conosco e que Jesus é o único que pode nos transformar. E o que eu disse aqui é que mesmo aqueles que já aceitaram a Jesus como Salvador, que já vieram de uma realidade existencial do mundo de pecado, ao estar na presença de Deus, se tornou um servo de Deus, um filho de Deus, um discípulo de Jesus. Mas mesmo assim nós continuamos a lutar, mesmo assim nós continuamos a ter que viver cada dia vencendo, temos que romper com padrões, e a mudança e a transformação, queridos, é uma luta diária. Vamos dizer que é um processo que nós sempre estamos nele. Eu vou dizer uma coisa: nós sempre estamos em processo de transformação. A única diferença entre eu e você, entre você e outros irmãos, é que alguns já começaram o processo antes, outros começaram o processo depois, alguns pararam no meio do processo e outros desistiram do processo. Mas todos nós estamos em processo de transformação, porque a Bíblia diz que aquele que está em Jesus vai sendo transformado de glória em glória à imagem do Filho de Deus. Todos nós estamos no processo, inclusive o senhor, pastor, inclusive eu estou no processo. Eu sempre sou uma pessoa que estou em obras. O Espírito Santo não terminou tudo que ele tem na minha vida. Por isso é que eu preciso estar constantemente vivendo na presença de Deus. E no domingo passado, eu comecei a refletir aqui sobre um modelo bíblico, ou um exemplo bíblico desse processo de vício em ecossistemas destrutivos. E na semana passada eu comecei uma ministração com o tema Viciados no Egito. Você pode repetir comigo? Viciados no Egito. Quem estava aqui semana passada? Muitos irmãos estavam semana passada. E nós começamos a estudar aqui a vida do povo de Israel no deserto, quando eles estavam já libertos do Egito, estavam no deserto, indo em direção à terra da promessa, a terra de Canaã. E o que nós vemos, queridos, nesse processo, nessa transição do Egito para Canaã, passando pelo deserto, nós começamos a observar o quanto do Egito ainda tinha dentro de Israel. Eles talvez jamais imaginavam que eles tinham tanto do Egito dentro deles. E o que era o Egito? O lugar da escravidão. O que era o Egito? O lugar da servidão.
o lugar onde eles não eram tratados como pessoas dignas, não eram tratados com base na sua dignidade, eles eram escravos. E eles ficaram no Egito, não como escravos todo esse tempo, mas boa parte, 430 anos. Por 430 anos, o povo de Israel, desde os filhos de Jacó, pai de José, por 430 anos os israelitas viveram, cresceram e morreram no Egito. Significa o seguinte, que eles pertenciam àquele ecossistema, e aquele ecossistema começou também a pertencer a eles. Eles e o Egito passaram a se tornar praticamente uma mesma coisa. O ecossistema do Egito foi sendo injetado, implantado, estabelecido neles, nas três coisas que moldam a nossa vida. O Egito foi estabelecido dentro deles, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Você pode repetir comigo? Mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Eles pensavam a partir do Egito, eles sentiam a partir do Egito, e eles se comportavam dentro de um padrão que foi estabelecido no Egito. 430 anos. Mas Deus, com mão forte, poderosa, levantou Moisés para libertar o povo do Egito. E eu quero dizer que Jesus é um libertador mais poderoso do que Moisés. Todos nós fomos libertos do Egito e estamos indo em direção à promessa de Deus. Amém, queridos? Fomos libertos do Egito e estamos sendo conduzidos à promessa de Deus. Mas no meio do processo, fica claro, fica evidente, que embora Israel tivesse saído geograficamente do Egito, o Egito ainda não tinha saído do coração, da mente e do comportamento dos israelitas. Eles eram mais egípcios do que eles imaginavam. Eles eram mais escravos do que eles imaginavam. E a evidência disso está aqui em Números, capítulo de número 14, versículo de número 1, que eu quero ler com você, até o versículo 4. Para situar você aqui, esse texto é quando os 12 espiões que Moisés enviou à terra de Canaã, que era a terra da promessa. Moisés envia 12 espiões para ver se a terra de fato é tudo que Deus tinha dito. E quando os espiões vão olhar a terra, eles comprovam que a terra de fato era tudo que Deus tinha dito. Mas ela tinha desafios, ela tinha obstáculos, ela tinha gigantes. E diante desses desafios, eles acham que não pode entrar na terra. Diante desses desafios, eles acham que não vão avançar para a conquista. E aí, quando os espiões trazem o relatório de tudo que estava acontecendo, do desânimo deles, da covardia deles, da postura deles, de não enfrentamento dos desafios, eles começam a trazer esse relatório. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Que comunidade é essa? Todo o povo de Israel, diante do relato dos espiões. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para onde? Voltar para onde? O Egito. E disseram uns aos outros: vamos demitir esse pastor, vamos demitir esse líder, e vamos escolher outro chefe e voltarmos para onde, gente? Para o Egito.
Eu não sei se você percebeu, mas em nenhum momento aqui eles estão falando de avançar para Canaã. Em nenhum momento aqui eles estão falando em avançar para a promessa. Mas por 3 vezes aqui, só nesse texto, eles estão dizendo que querem voltar para onde? Para o Egito. Então, gente, o Egito ainda permeava a mente, as narrativas, o imaginário do povo de Israel. Mesmo diante de todos os milagres de Deus, mesmo que Deus tivesse aberto o Mar Vermelho, dado pão para eles comer, comida para eles comer e água para eles beberem, mesmo diante de tudo que Deus havia feito, o Egito para eles, quando tudo ficava ruim, sempre era a primeira opção. Eu quero dizer aqui nessa noite, se Deus já te libertou do Egito, deleta ele da tua vida em nome de Jesus. Se Deus já te libertou do Egito, deleta ele da tua vida em nome de Jesus. Porque enquanto houver resquícios do Egito, resíduos do Egito dentro de você, ele sempre vai ser uma opção. Mas para aqueles que já foram libertos por Jesus, Egito não é uma opção. O nosso destino é a promessa de Deus, queridos. Promessa de Deus. Então o que eu quero trazer para você aqui é que a segunda parte dessa mensagem, de que eles estavam viciados no Egito. É realmente desafiador. Porque aqui, queridos, eles estão numa tensão entre 3 lugares. Egito é o lugar de onde eles tinham saído. Canaã é o lugar para onde eles estavam indo. Então, para eles, é um desafio, porque quanto mais eles avançavam para Canaã, mais distante eles estavam do Egito. Egito é um lugar conhecido ou desconhecido? Conhecido. O Egito é um lugar conhecido. O Egito eu já sei tudo. O Egito eu já conheço a dinâmica. O Egito eu já sei como é que as coisas funcionam, porque é de lá que eu saí. O Egito é um lugar conhecido. Mas Canaã é um lugar o quê? Desconhecido. Eu não sei como é. Eu ainda não entrei. Há uma promessa, há uma esperança, há uma expectativa. Egito é de onde eu vim, Canaã é para onde eu estou indo. Egito é conhecido, Canaã é desconhecido. Agora, entre o Egito e Canaã, tem o que, gente? O deserto. O deserto. Tem esse meio termo, esse lugar. O Egito é de onde eu vim, Canaã é para onde eu vou, mas o deserto é onde eu estou. Só que deserto para Israel era um lugar apenas de passagem. Não é um lugar de morar, não é um lugar para construir casas, não é um lugar para estabelecer residência. Não é um lugar para se ficar confortável. Deserto é um lugar de passagem. Mas para a vida dos israelitas, o deserto se tornou um lugar de atraso. Porque pelo fato deles não quererem ou estar dispostos a ir para Canaã, eles não podiam mais voltar também para o Egito. Então o deserto foi um lugar de atraso, porque eles demorariam, queridos, pela lógica, apenas 3 meses para chegar em Canaã, mas eles ficaram atrasados ali durante 40 anos, perambulando pelo deserto. Qual que é o princípio espiritual aqui que Deus está ensinando para nós, pastor? Queridos, tem muita gente que já saiu do Egito e para lá tem certeza que não quer voltar.
Tem muitas pessoas que o Egito, ele sabe, pastor, para o Egito eu não volto mais, porque é o lugar de onde eu saí e para lá eu não quero voltar. Mas para que você possa avançar, os seus olhos precisam estar em Canaã, bendito seja o nome do Senhor. Porque se você sair do Egito, mas não tiver os seus olhos na promessa futura de Deus, você vai ficar perdido e perambulando pelo deserto, peregrinando, perdendo tempo, não vai para frente, não vai para trás, não avança, não retrocede, e você vai gastar o melhor do seu tempo, o melhor da sua saúde, o melhor dos seus anos, o melhor do seu potencial. Por isso é que nesta noite o Espírito Santo está aqui, e Ele quer inspirar o seu coração, Ele quer direcionar os seus olhos para o futuro extraordinário que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Para o Egito nós não voltamos, no deserto nós não queremos ficar, nosso destino é Canaã, para a glória do Senhor. Nós estamos olhando para um futuro extraordinário, queridos. Agora, por que foi tão difícil, pastor, o povo de Israel querer o deserto, querer Canaã, ou de fato entrar em Canaã? Porque entrar em Canaã, gente, daria muito trabalho. Preste atenção. E é aqui, e essa é a razão pelas quais muitas pessoas não mudam. Porque mudar dá trabalho. Sim ou não, gente? Sim. Mudar, pode repetir comigo? Mudar dá trabalho. E para alguns dá muito trabalho. Por quê? Porque a pessoa que eles eram no Egito, eles não podiam ser a mesma pessoa em Canaã. O Egito é passado ou futuro, gente? O Egito é o que? Passado ou futuro? Passado. Canaã é o futuro. A pessoa que você foi no Egito não pode ser a mesma pessoa para Canaã. Não tem como. Não dá. A pessoa que você foi no Egito, a pessoa que você foi no passado, não pode ser a mesma pessoa para o futuro. Não dá, gente. E por que muitas pessoas não mudam? Porque elas não estão dispostas a serem outra pessoa. No fundo, ela ainda tem saudades do Egito. Ou elas já se acomodaram tanto no deserto, que elas dizem, quer saber de uma coisa? Eu vou morrer por aqui mesmo. Porque é isso que eles estão dizendo. Não seria melhor ir para o Egito ou morrer no deserto? E eu fico olhando, queridos, Deus, tudo que Deus moveu para levar Israel até onde Israel estava, tudo que Deus moveu, eles chegam para Deus e dizem, tudo bem, Deus, o Senhor nos libertou, glória a Deus, o Senhor abriu o mar vermelho, glória a Deus, ninguém aqui está passando fome, glória a Deus, mas o bom mesmo é morrer aqui. O bom mesmo é morrer aqui. Ou o seguinte, Deus, diante de tudo que eu estou enfrentando, talvez seria melhor eu voltar para o lugar de onde... Mas você sabe que o lugar de onde você saiu, que te espera? Chicote, sofrimento, tortura. O que eu estou querendo fazer com essa mensagem? É tirar os seus olhos do Egito, é tirar o seu corpo do deserto e direcionar para o futuro extraordinário que Deus tem para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gente. Deus tem algo extremamente, profundamente e poderosamente melhor para você do que o lugar de onde você veio e o lugar aonde você está. Canaã é infinitamente melhor do que o Egito e o deserto. Mas a gente precisa crer nisso. E aí são as decisões que nós vamos tomando. E nas decisões que nós tomamos, gente,
Vou dizer uma coisa aqui, nem Deus interfere. Nem Deus interfere. Porque nós vamos olhar daqui a pouco, Israel escolheu não entrar em Canaã. Aquela geração, eles escolheram não entrar em Canaã. Quando você resiste mudanças, ou você não quer mudar, eu vou dizer uma coisa, nem Deus interfere nesse processo. Um dia eu conversava com uma pessoa muito próxima, numa situação familiar bem difícil, uma situação de casamento, de crise, de divórcio. Eu cheguei para essa pessoa e disse o seguinte: olha, a situação está difícil, mas Deus pode mudar a situação. Sabe o que essa pessoa respondeu para mim? Que Deus pode, eu sei. A questão é que eu não quero. Deus pode, mas eu não quero. Deus pode te levar para Canaã? Sim. Deus pode te levar para um futuro extraordinário? A grande pergunta que você tem que fazer não é se Deus pode, é se você quer. Porque se você não quer, nem Deus te leva. Não é porque Ele não pode, é porque você não quer. Então, nessa noite, gente, a gente precisa decidir se a gente quer Egito, se a gente quer deserto ou se a gente quer Canaã. Eu estou indo para Canaã, aleluia. Eu estou indo para Canaã. Quem quer me acompanhar aí? Amém? Você quer me acompanhar? Eu estou indo para as promessas de Deus, para o futuro extraordinário de Deus. Como pastor, eu estou sempre apontando aqui para essa igreja uma visão, um futuro extraordinário para onde Deus está nos levando. E eu já disse aqui, queridos, quando você olha um pastor de ovelhas, você não vê pastor de ovelhas tocando as ovelhas. Você não vê o pastor de ovelhas atrás das ovelhas, tocando as ovelhas. Pastor que é pastor, ele vai na frente e as ovelhas o seguem. E eu sempre tenho dito aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, eu não sou aqui um tocador de ovelha, eu sou um pastor de ovelha. Eu sei para onde eu estou indo e para onde Deus está querendo conduzir essa igreja. Se você quer ser ovelha deste pasto, se você quer ser ovelha desse rebanho, vamos juntos seguindo no projeto de Deus, porque Deus não me chamou para ficar empurrando ninguém. Deus me chamou para ir na frente, apontando o caminho, dizendo: é para lá que Deus está nos levando, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos lá. Agora, toda pessoa, quando ela está perdendo as oportunidades de Deus, ela precisa criar narrativas para justificar o lugar que ela está, a decisão dela. Quantos aqui são pais e mães? Gente, os filhos são especialistas em te contar narrativas. Eles são especialistas. Sabe quando o filho apronta? Sabe quando o filho apronta? E você sabe que ele aprontou? Você sabe que ele aprontou? E ele tem que comparecer perante você. Ele tem que vir diante de você. Mas eles já chegam confessando? De cara, assim? Se chega é muito crente. Eles chegam confessando de cara? Não. O que eles vão fazer com você? Eles vão te contar uma história. E eles são criativos. Eles são extremamente criativos. Eles criam um cenário. Eles têm um storytelling maravilhoso. Tinha que ganhar muito Oscar todo ano. E eles começam a contar uma história.
Eles começam assim, com aquela imaginação, contar a história. E você está bravo, e você está bravo, e eles vão contando a história e você começa a chorar. Eles conseguem criar um drama assim, e o seu coração fica assim, meu Deus, que lindo. Antes você queria bater, agora você já está achando lindo. Sabe o que eles conseguem fazer com a narrativa? Eles conseguem enfraquecer no seu coração o desejo que você tem de discipliná-lo. Até que você olha assim, como é que eu vou bater nessa coisinha fofa? Como é que eu vou colocar de castigo essa coisinha fofa? Como é que eu vou disciplinar essa coisinha fofa? Que inteligência, meu filho, eu não vou nem te disciplinar. Aí eu digo, continue acreditando nas narrativas dele. Porque a próxima vai ser mais elaborada. E a outra também, e a outra também. Porque nós somos especialistas em contar narrativa. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? E não é de hoje, é lá do Éden. Ô, Adão, o que aconteceu aqui? Se eu vou contar para o senhor, Deus, o senhor não sabe. Senhor, se o senhor soubesse, o que aconteceu aqui, Adão? A Eva. Senhor, tu acredita que essa mulher teve a coragem de conversar com uma serpente? Senhor? Tu acredita, Senhor, que essa irresponsável, inclusive foi o Senhor que me deu, eu nem pedi, né? O Senhor que me deu. E ele começa a contar para Deus uma narrativa. Aí Deus vai perguntar para Eva, Eva, o que aconteceu? Eva também cria uma? Deus, o Senhor não acredita? A serpente fala. O senhor não vai acreditar que apareceu uma serpente que conversa aqui no jardim. E aí conta a história. E Deus, e aí serpente, você vai se defender? Não tem que defender. Aí Deus passa a mão por cima, sim ou não? Tá bom, gente. É isso, gente? É porque Deus não é um pai como eu e você, que cai em qualquer narrativa, que é enganado por qualquer historinha. Deus não é como eu e você, ainda bem. Porque Deus é Deus. E Ele não é convencido por narrativas, por historinhas. Vocês estão entendendo, gente? Porque quando a gente não chega onde Deus quer que a gente chegue, a gente sempre quer contar uma história para a gente mesmo. E rapidamente, os judeus, os israelitas aqui, para justificar eles não entrar em Canaã, eles contam uma história. Vamos lá, a primeira narrativa é a narrativa da autoproteção. Números 13 e 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E eles disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento. Primeiro, qual é o primeiro argumento da narrativa? Ela devora quem mora nela. O senhor acredita, Deus? Gente, vocês acreditam que eu fui lá em Canaã e ela abre a boca assim e devora todo mundo? Porque é mais ou menos o que eles estão querendo dizer. Ela devora todo mundo que está lá. Gente, não dá para ir para lá. Ela é uma terra que devora todo mundo. E ela tem um monte de gigante. O mais pequeno, eu contei, tem 5 metros. Por quê? Porque em toda a narrativa, a gente maximiza o problema e minimiza o poder de Deus. Em toda a narrativa, a gente maximiza o problema e minimiza o poder de Deus. Irmão, você acha que terra que devora ou gigante de 5 metros é páreo para um Deus que abriu o Mar Vermelho? Você acha que é páreo? Não é! Mas eles querem convencer a si mesmo
de que eles não podem entrar na terra, porque eles precisavam de autoproteção, eles queriam se autoproteger. Mas aí eu fico perguntando, quem é que eles querem enganar? É como se Deus estivesse dizendo, gente, você quer enganar quem? Você se autoproteger? Se não fosse a minha mão na sua vida, você nem levantaria hoje de manhã. Quem é que você acha que está protegendo você? Quem é que você acha que está protegendo os seus filhos? Quem é que você acha que está protegendo a sua casa? Quem é que você acha que abriu o mar vermelho, que está te dando comida todos esses dias? Quem é que você acha que te mantém respirando todos os dias? Sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Então não é você que vai se proteger, é eu que estou te protegendo todos os dias, 24 horas por dia. A minha mão poderosa está sobre a sua vida. Você quer se autoproteger? Conta outra. Segunda narrativa, autoimagem distorcida. Versículo de número 33. Não somente isso, gente, mas nós não podemos entrar na terra, porque quem somos nós para entrar nessa terra? Nós somos um monte de escravos, gente. Eles eram escravos, gente? Eles eram escravos naquele momento, sim ou não? Não, o que eles eram? Libertos. Eles eram livres, mas não conseguia viver como gente livre. Irmão, o pior escravo é aquele que não consegue viver a sua liberdade. Porque escravo não faz o que quer, não vai onde quer, não come o que quer. Escravo faz tudo aquilo que manda o seu Senhor. Eles aprenderam apenas a seguir um monte de regras, checklist, desde manhã até anoitecer. Mas agora eles estão no deserto, eles estão livres. Ali eles não têm checklist. Ali eles têm que ter autorresponsabilidade, porque agora eles têm liberdade. Quanto mais liberdade você tiver, mais responsabilidade você tem que ter. E eu volto a repetir, é por isso que aqui nessa igreja eu não fico fiscalizando a vida de ninguém, monitorando a vida de ninguém, Instagram de ninguém, porque se você é um crente em Jesus, é o Evangelho que tem que estabelecer os limites da sua vida. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo que é lícito me convém, porque eu não sou escravo do Egito, eu fui liberto por Jesus, e eu sei o que uma pessoa liberta deve fazer. Tenho responsabilidade. Mas a autoimagem deles é distorcida. Versículo 33 do capítulo 3. A gente não pode entrar, porque nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também como aos olhos dos gigantes. Gente, como é que eles se enxergavam? Como? Gafanhotos. Tinha síndrome do gafanhoto. Nós, aos nossos próprios olhos, nós nos consideramos como gafanhoto. Agora, quem é que disse para eles que eles eram tão fracos como gafanhoto? Quem é que disse? Deus disse? Deus disse? Quem é que disse? Eles. Como eles não têm coragem de sair daquele estado existencial miserável, eles precisam de uma narrativa para se autodenominar, para justificar o lugar aonde eles queriam estar. Nós queremos estar no lugar de gafanhoto. O pior é o seguinte, é que não somente aos olhos deles, eles se consideravam gafanhoto. Eles disseram o seguinte, aos nossos olhos e aos olhos dos gigantes. Os gigantes, gente, também acham que a gente é gafanhoto. Mas a pergunta é, qual foi o gigante que falou para eles? Qual gigante, gente? Nenhum. Você entrevistou algum gigante? Não. Você pegou os gigantes e fizeram uma pesquisa, olha para nós, o que vocês acham de nós? Turma, dos 5 metros aí, o que vocês acham de nós? Eles fizeram isso? Não. Os gigantes nunca disseram para eles que eles eram gafanhotos. Mas por que eles disseram que os gigantes também os viam como gafanhotos? Porque eles se viam como gafanhotos.
E aqui eu quero dizer o seguinte, gente. Às vezes a gente diz que as pessoas, fulano me acha gafanhoto. Aqueles que te acham gafanhoto, nunca talvez disseram que você é. Você acha que você é gafanhoto aos olhos delas, porque você é gafanhoto aos seus próprios olhos. Mas não importa o que o mundo diga que você é. Não importa o que os outros dizem que você é. O mais importante é o que Deus diz de você. Sabe por que Jesus nunca se importou com o que diziam dele? Sabe por que Jesus nunca buscou aceitação? Sabe por que Jesus nunca buscou validação do Egito, gente? Sabe por que Jesus nunca se importou se chamavam ele de bastardo, se chamavam ele de filho de carpinteiro, se chamavam ele de nazareno, que não era um termo legal, era um termo pejorativo. Chamavam Jesus de nazareno, chamaram Jesus de bastardo, chamaram Jesus de filho de carpinteiro, chamaram Jesus de beberrão, chamaram Jesus de glutão, chamaram Jesus de endemoniado, chamaram Jesus de falso Cristo. Aquilo nunca alterou a identidade de Jesus, porque no dia em que Jesus foi batizado nas águas, quando ele saiu das águas do Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba, e o Deus Pai disse do céu: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. A mim pouco importa o que o Egito diz de mim, o que me importa é aquilo que o meu Pai Celestial acha de mim. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, não importa qual é o nome que o Egito te dá, o que importa é a identidade que Deus já te deu. Amém, queridos? É isso. Mas no fundo, isso muitas vezes é um orgulho. Porque nós estamos mais preocupados com a nossa autoimagem do que com a promessa de Deus. Como pastor, eu tenho visto muitas pessoas que poderiam ser usadas por Deus muito mais. Tem potencial, tem capacidade, tem talento. Podem ser muito mais usados nas mãos de Deus. Mas por que não são, pastor? Porque elas têm uma autoimagem frágil. Elas têm uma autoimagem de porcelana, que ninguém pode tocar na autoimagem dela, porque se tocar ela quebra, se tocar ela se desvia, se tocar ela se revolta. Por isso é que ela fica sempre numa defensiva, porque ela não quer se expor pelo reino de Deus, porque ela quer proteger a autoimagem dela. Aquele que se expõe pelo reino de Deus está exposto e está vulnerável, mas no final das contas, queridos, nós não estamos aqui para proteger a nossa imagem, nós não estamos aqui para proteger a nossa autoimagem, porque no final de tudo, a honra e a glória não é nossa, é do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele cujo nome está acima de todo nome, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para de proteger a sua autoimagem e avance para Canaã que Deus está te levando. Você é criticado? Amém. Não é para mim, é para Ele. Amém, gente? Terceira narrativa é a narrativa da autocompaixão. E aqui, versículo de número 3 do capítulo 14, é uma coisa interessante. Porque o Senhor nos traz essa terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e os nossos filhos sejam por presa. Quando você tem que encarar o problema, você encara. Quem é marido, quem é esposa, quem tem filho, sabe o que eu estou dizendo. Quando você tem que encarar o problema, você encara. Quando você tem que aguentar o tranco, você aguenta. Mas quando a coisa começa a ameaçar a sua família, você se transforma. Sim ou não, gente? Seguinte, comigo tudo bem. Mas com a minha família, não mexe. Aí não. Mexeu com minha esposa, mexeu com meu marido, aí não. É mais ou menos isso aqui que eles estão dizendo de Deus. Seguinte, Senhor, se fosse só nós aqui no deserto, tudo bem.
mas a gente tem esposa, a gente tem filho. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para deixar nossas esposas e os nossos filhos morrer no deserto, ser morto aqui? Foi para isso que o Senhor nos trouxe? Gente, é uma boa justificativa, sim ou não? Maravilhosa. Maravilhosa. Porque com essa narrativa eles estavam dizendo que estavam protegendo a sua família. Mas vamos lá. Você quer proteger a sua família? Uhum. Você está preocupado com a tua esposa? Sim. Você está preocupado com o teu marido? Sim. Só o seguinte, você está preocupado com o teu filho? Sim. Tá, o que você pensa em fazer? O que eles pensavam em fazer, gente? O que eles pensavam em fazer, gente? Voltar para o Egito. Está vendo como essa narrativa de vocês é mentirosa? Vocês vão voltar para o Egito? E o que você, a sua esposa e os seus filhos eram no Egito? Era o quê? Era o quê? Escravos. Você não tem pena da tua esposa ser escrava? Você não tem pena dos seus filhos ser escravo? Vocês dizem que não quer que os filhos de vocês morram aqui, como livres, e vocês estão querendo voltar para o Egito com a família de vocês. E vocês dizem que ama a família. É o que Deus está dizendo. Conta outra história. O que vocês estão querendo fazer, é o que Deus vai dizer. Vocês estão querendo colocar a família de vocês como escudo para justificar a covardia de vocês de não querer ir para Canaã. Você começa a usar a tua esposa como desculpa para o teu fracasso, para o teu insucesso, para a tua preguiça, para a tua falta de iniciativa como homem dentro de casa. Tem pai usando os filhos como escudo para querer justificar o seu insucesso, a sua postura passiva diante de Deus. E ainda temos mais doido que diz: não quero expor os meus filhos, não vou ficar todo o tempo na igreja, não vou ficar que nem um fanático dentro da igreja. Você quer ficar onde? No Egito? Aonde? No Egito? Lá que é bom, né? Lá é extraordinário. O Egito é maravilhoso. Essa é a narrativa que muita gente está usando, gente. Que eu preciso proteger a família. Engraçado, até hoje nunca deu bola. Até hoje nunca cuidou. Até hoje nunca assumiu uma... Tem que proteger minha família. Proteger do quê? De Deus? Proteger do quê? De Canaã? Proteger de quê? Dos gigantes? Sabe o que Deus está falando? Eu estou levando você e os seus filhos para um lugar onde vocês nunca foram. Lá no Egito vocês comiam pepino, cebola, melão, alho e o que sobrava. Eu estou levando vocês para uma terra boa que emana leite. Eu estou levando vocês para um lugar que o bisavô de vocês nunca estiveram, que o avô de vocês nunca estiveram, que o pai de vocês nunca estiveram, que vocês nunca estiveram. Eu tirei os filhos de vocês do Egito e estou levando para um lugar onde eles vão ser o que vocês nunca foram. Você está entendendo, gente? Você está entendendo para onde que Deus está nos levando? Para um lugar que a tua família nunca sonhou. É para onde Deus está te levando. Eu quero que você glorifique a Deus nesta noite, porque é para o lugar aonde Deus está te levando. Ninguém da tua família onde ainda experimentou. Levante as suas mãos e agradeça a Deus aqui nesta noite. Louve o nome do Senhor.
Eles queriam usar a família como escudo. E quais foram as consequências? Vamos ficar em pé porque nós vamos encerrar. A Bíblia diz que toda aquela geração foi impedida de entrar em Canaã. Gente, para o Egito vocês não voltam. Mas para Canaã vocês não querem entrar. Então vocês vão morrer aonde? No deserto. Todo mundo de 20 anos para cima vai morrer no deserto. Todo mundo de 20 anos para cima vai morrer no deserto. Os filhos de vocês ficarão aqui 40 anos. Por que 40 anos, Deus? Porque os espias ficaram lá espiando a terra 40 dias. Eu dei 40 dias de chance para vocês verem a terra se ela era boa. Já que 40 dias não foi o suficiente, então a cada dia que vocês ficaram lá espiando é um dia no deserto. É um ano no deserto. Então quantos anos de deserto? 40 anos. Enquanto não morrer o último de 20 anos para cima, ninguém sai daqui. Eu fico imaginando quando os últimos ainda estavam vivos, todo mundo dizia, meu Deus, ele não morre nunca. Mas existia alguém diferente em tudo aquilo. Tinha alguém que nasceu no Egito, cresceu no Egito, foi escravo no Egito, mas o Egito nunca esteve dentro dele. Esse era Caleb. Glória a Deus. Caleb. Caleb se levanta. Caleb se levanta e diz, gente, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Vamos parar de tentar Deus. Vamos parar de provocar Deus. Deus nos prometeu a terra é nossa. É lá que nós vamos chegar. Deus não nos tirou do Egito para morrer nesse deserto. Ele nos tirou do Egito para nos colocar em Canaã. E é para lá que nós vamos. Josué capítulo 14, versículo 7. Josué 14, 7. O povo de Israel já está em Canaã. E Caleb ajudou todo mundo a conquistar o seu espaço. Mas ainda faltava o espaço dele. Ele chega para Josué e disse, Josué, eu já ajudei todas as tribos, cada um conquistar o seu espaço. Mas eu ainda não conquistei o meu, Josué. Mas Caleb, agora? Agora. Josué 14, 7. Caleb diz, eu tinha 40 anos, Josué, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu dei um relatório digno de confiança. Os outros difamaram, mas eu disse, nós vamos entrar. Versículo de número 10 até o 13. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Deus me prometeu que eu conquistaria essa terra. Só que foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Eu ajudei todos a conquistar, mas agora eu vou conquistar a minha parte do território. Mas Caleb, agora Caleb, sim. Caleb, você tinha 40 anos. Você não é mais gurizão, você não é mais garotão, você não é mais quarentão, você agora é oitentão. Caleb responde para Josué dizendo, aqui eu estou hoje. Eu estou com 85 anos de idade, mas ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou.
Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Eu não vou morrer sem conquistar aquilo que o Senhor me prometeu. E agora eu sei que lá tem gigantes, as cidades são fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Mas porque você quer tanto conquistar, Caleb? É porque eu nunca fui do Egito, Josué. Eu nunca fui do Egito. Eu só nasci lá. Eu só cresci lá. Eu só fui educado lá. Mas o Egito nunca me formatou. Durante todo o tempo que eu vivi no Egito, eu sentia uma inadequação, uma sensação que me dizia: você não é daqui, você não é daqui, você não é daqui, você é de Canaã, Caleb, você é de Canaã, Caleb. Eu já era desse lugar, sem nunca ter pisado nele. É por isso que o Egito nunca foi para mim uma opção. É por isso que eu nunca quis voltar, Josué. É por isso que eu também não aceitava morrer naquele deserto. Com 85 anos eu vou conquistar tudo o que Deus me prometeu. Feche os seus olhos esta noite.